Amém, Jesus? Amém. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, nós... Abra sua Bíblia, por favor, na carta de 1 Pedro, no capítulo 4. Na carta de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. Nós vamos dar continuidade que nós já temos estudado. Versículo 7 fala sobre bons administradores dos dons de Deus. Deixa eu ligar meus óculos. Primeira Pedro capítulo 4, versículo 7. Todos acharam o texto, irmãos? Está na mão? Podemos ler então? Ou alguém falta aí localizar o mesmo? Diz assim a palavra do Senhor: o fim de todas as coisas está perto. Sejam prudentes e estejam alertas para poder orar. Acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. Hospedem uns aos outros sem reclamar. Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. Que cada um use seu próprio dom para o bem dos outros. Quem prega, pregue a palavra de Deus. Quem serve, sirva com força que Deus dá. Façam assim para que em tudo Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos. Como nós temos dito, Pedro estava escrevendo para os irmãos que estavam espalhados, onde hoje é a região da Turquia. E lá estavam os irmãos espalhados devido à perseguição. Muita perseguição contra os cristãos. E eles foram lançados por todas aquelas regiões, chamada Capadócia, Bitínia, Frígia, assim por diante. E é a região, como eu já falei, da Turquia, onde hoje é Turquia, conhecida antigamente como Ásia Menor. Tanto é que a Turquia ela é dividida, né? Uma parte é Ásia, outra parte Europa. Essa é a realidade da Turquia. E lá estavam os cristãos, passando por várias tribulações, muitas lutas, muitas dificuldades, passando por situações difíceis. E Pedro escreve a sua carta, assim como Tiago escreveu. Pedro escreve a carta para ajudar, consolar, para fortalecer os irmãos na fé. E nesse espaço ele fala sobre os dons de Deus. Os dons. Mas é bom que você diga uma coisa, irmãos, que hoje em dia, infelizmente, é lamentável, mas é verdade, os dons espirituais viraram troféus. E segundo a Bíblia, eles são ferramentas. Mas, no cristianismo de hoje, que é muito popular nos nossos dias, quem tem o dom X, tal, é colocado no pedestal e quase que adorado. E aquele que não tem o dom, não. E aí existem os dons operacionais e os dons ministeriais. Os dons ministeriais estão lá em Efésios capítulo 4, verso 11, que é a classe do apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. São os dons ministeriais, propriamente dito. E os dons operacionais nós conhecemos. Aqui, pelo menos, Pedro está citando alguns deles. Mas a grande verdade é que Pedro começa dizendo assim: o fim de todas as coisas está perto. Se Pedro estava dizendo isso há 2.000 anos atrás, talvez lá pelo ano 60, 55, basicamente, se naquele tempo Pedro já estava dizendo que o fim já está perto, imagine hoje que estamos em 2016. Quanto tempo se passar de lá para cá? Se o fim de todas as coisas naquele tempo já estava próximo, hoje então dispensa comentário.
muito mais perto ainda. Mas Pedro, ele traz essa palavra no fim de todas as coisas para servir de alerta. Seja um alerta. Não é para você ficar agora apreensivo, não é para você ficar com medo, não é para você ficar em paranoia. Porque às vezes quando se fala sobre o final dos tempos, a pessoa fica em paranoia. Ele fica com medo, fica ressabiado, não dorme mais direito. E vai lá para o Apocalipse e fica mais doido ainda, porque não entende o Apocalipse. Não compreende a simbologia e bagunça tudo. Então Pedro é muito simples. O fim de todas as coisas está perto, sem dúvida, está. O que fazer nessa hora? Perder a cabeça, se desesperar? Não, ele diz assim: olha, sejam prudentes, estejam alertas para poder orar. Ou seja, dedique-se à oração. Seja imprudente. Sabe o que é prudente? Certa feita Jesus falou o seguinte: ser discípulos como as pombas e prudentes como as serpentes. Eu gosto muito, lá em casa, eu assisto muito sobre animais. A minha família pega, vai lá, o Animal Planet, Discovery Channel. É isso que chama de. Então tem muita coisa de animais lá. Eu gosto muito. Documentário, assim, sobre animais. Meu Jesus, tendo tempo em casa, vou lá e assisto. E você aprende muito aí sobre os animais. E fala muito sobre todos os tipos de animais, serpentes. E as serpentes, quando tratam de prudência, elas de fato são prudentes, serpentes. Você não vê uma serpente atravessando a rua de bobeira por aí. Ela sempre anda com cuidadinho assim. Ela não é verdade. Não sei quem é serpentólogo, por aqui, tem ninguém especialista nessa área. Mas a serpente é um animal assim, furtivo. Ela anda sempre de cabecinha erguida, com uma língua de fora, porque a língua é como um radar, ela tem dificuldade em enxergar. Então a língua funciona como um radar, sempre com a língua de fora, ela se localizando, e ela vai de cabecinha erguida, de antena ligada, e sede prudentes, como as serpentes. E Pedro vai dizer: sede prudentes, sede cuidadosos, e dediquem-se à oração. Busquem a Deus. Vamos à oração. A oração nada mais é do que você dizer: Senhor, eu preciso de ti. Sem ti nada posso fazer, e eu sei que tu, sem mim, não quer fazer. Deus quer fazer algo, mas para isso Ele quer usar a nossa vida. E quando você ora, você diz isso para Deus: meu Deus, eu estou aqui rendido aos teus pés. Ontem à noite estava orando um grupo de homens missionários lá no terceiro IPI. O grupo de homens estava orando. E Deus falou no meu coração na hora da oração. Não compartilhei com ninguém, falei só com a minha esposa sobre esse assunto. E depois escrevi no WhatsApp para o grupo de pastores da cidade, sobre aquela palavra de Jesus no Getsemane. Lembra de Jesus no Getsemane? O que ele falou? Pai, se for possível, passa de mim este. Todavia, não seja como eu, mas como tu. Jesus ali, ele se rendeu. Você pode ver que Jesus falou: a minha alma está o quê? Profundamente angustiada. Ali estava Jesus homem. Jesus homem, como ser humano, sabendo tudo que ele iria passar por ocasião do escárnio, da cruz. Ali ele tremeu na base. Ele abriu o coração aos discípulos e falou: a minha alma está profundamente angustiada. Ali Jesus estava numa luta muito grande entre a vontade do Pai e a vontade dele. É ou não é, missionário? Pai, se for possível, passa de mim. Eu não quero beber esse cálice, não. Esse cálice amargo eu não quero. Humanamente falando, é terrível, eu não quero. Todavia, cumpra-se a tua vontade. É um ato de rendição. Quando Jesus se rendeu,
Ele venceu o conflito interior que estava lá no seu coração, latejando. Então, quando nós nos rendemos a Deus, esse conflito que nós nos encontramos muitas vezes, naquela luta interior, que todos nós passamos, entre a nossa própria vontade e a vontade do Pai, esse conflito, essa guerra interior, quando nós nos rendemos ao Senhor, consequentemente, Ele ministra a paz ao nosso coração. E aí começa a grande vitória. Porque a vitória começa quando você vence a ti mesmo. Você vence a ti mesmo. Jesus venceu a si mesmo. Ele superou o conflito que estava dentro de si. A alma estava profundamente angustiada. Foi isso que ele falou. Ele foi transparente aos discípulos. Então ele venceu esse conflito. Depois que ele venceu esse conflito, ele venceu as oposições humanas. Você sabe o que mais revoltava? O que mais revoltou os romanos, por ocasião do julgamento de Jesus, foi o fato dele ficar com a boca fechada. Aquilo lhe revoltava. Pare para pensar um pouquinho. Você chega em alguém e dá uma dura nele e fala: você é assim, 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 porque você precisa melhorar assim, e você é assim, você fez isso, você faz aquilo, e você isso, você aquilo. Falaram que você é assim, falaram de você aquilo, e você fala, e a pessoa com boca fechada fica, não abre a boca. Não deixa você na carne, vocês? Hã? Fala a verdade. Fala uma coisa. Vocês têm que falar a verdade. Os romanos ficaram enfurecidos. Pelo que Pilatos falou: tu não vai falar nada? Eu tenho autoridade para isso. Jesus falou: você não teria autoridade sobre mim se não tivesse dado. Então Jesus, a ira dos romanos foi grande, porque ele fechou. Ou seja, Jesus Cristo começou a vencer ali o conflito com os próprios homens. Ele venceu o conflito interior, venceu a guerra com a oposição humana, depois venceu, foi até a cruz, venceu o pecado, venceu a morte, venceu Satanás e triunfou ao terceiro dia. Glória ao nome do Senhor. Você quer ter vitória na tua vida, meu irmão? Daí o começo é a oração. Oração como ato de rendição a Deus, onde você diz: Senhor, cumpra-se-me a tua vontade. Jesus Cristo tinha que passar por aquele escárnio. O que Jesus tinha que passar, ele teve que passar e acabou. O que você tem que passar, meu irmão, você vai passar e acabou. Agora, uma coisa é certa: Jesus triunfou. Aí você vai lembrar do que Paulo falou também aos Coríntios: em Cristo somos mais o quê? Vencedores. O triunfo de Jesus é o nosso triunfo. Para Jesus foi pior ainda, porque estava a vida picada do peito e na raça, e ele venceu. E nós estamos na trilha que ele abriu, pelo seu sangue derramado, como fala o autor, fala aos Hebreus. Ele abriu esse caminho pelo seu sangue. E nós temos acesso ao Pai Celestial. Em oração, nós nos rendemos a Deus totalmente. Qual o caminho, então? Se Jesus está voltando, se o tempo está próximo, o caminho é a oração. Ele diz mais: acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. E vamos falar de amor. E um dia alguém falou assim: pastor Jonas, eu estou careca de falar amor, 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 amor. Canta sobre amor, fala sobre amor. Eu estou careca de saber sobre amor. Só amor, amor, amor. A grande verdade, meus irmãos, é que o amor é coisa simples. Se você passa na rua e vê alguém: o pneu do camarada furou e está se batendo aqui sozinho, eu vou lá ajudá-lo. Isso é amor. Alguém desceu do carro, está chovendo, você pega a sombrinha, um guarda-chuva, vai lá e te ajuda. Isso é amor, irmão.
Amor tem a ver com prática, não tem a ver apenas com sentimentos. O grande problema é que nós temos uma visão de amor segundo os padrões do mundo. E o amor dos padrões do mundo é muito romantizado, é tudo romântico. É tudo florido. Olha, Brenda, fala sobre amor no mundo, veja. Aquela bobiça lá. Mas o amor segundo a Bíblia se dá no dia a dia, na prática, sem romantismo. É o chamado feijão com arroz. É você dando um copo d'água para o teu irmão, diz a palavra, Jesus falou, aí você ganha um galardão. Aí está o galardão. Então o amor se traduz, se pratica de maneira simples e fácil. O simples fato de você chegar em alguém e abraçá-lo e dizer Jesus te abençoe, isso é amor. E às vezes nós temos a tendência, eu já ouvi muitas dessas reclamações, já ouvi, e nisso eu vou dizer para você que eu estou careca de saber, de ouvir essas palavras. Muitas pessoas reclamando assim, não sei se o missionário já ouviu essa palavra. Ninguém ama aqui. Olha, missionário. Falta amor, falta amor, falta amor. A Bíblia não nos manda cobrar amor. Ela nos ordena amar. Não é para você cobrar amor em relação a você. É para você amar o teu irmão. Se ele te ama ou não te ama, você deve amar. E a oração a ponto de interceder que Deus abençoe a vida dele. Ah, mas ele falou mal de mim. Ah, minha esposa conheceu alguém quando ela era jovem, atrás, né? Há muitas décadas atrás. Aliás, ela completou o dia 18 agora, né, minha esposa? 25 anos em cada perna. Mas parece que quando ela era jovem, ela contou, lembra dos irmãos Marino, né? Dos irmãos Marino? Chegava o irmão Marino, o irmão falou mal do senhor, assim, assim. Ah, foi. Vamos orar por ele agora, já então. É mesmo. Vamos orar pelo irmão Marino. Pelo fulano que falou mal de mim. Pronto. Fecha a boca do diabo, meu irmão. Ah, mas ninguém me ama, ninguém ama aqui dentro. Você deve amar. A ponto de abençoar aqueles que te perseguem. Essa é a orientação de Jesus. E isso é amar o irmão. Simples assim. Ah, mas eu não sinto, queria sentir aquilo. Para com isso. Amor, ele vai muito além dos sentimentos. Ele pode até envolver sentimentos, mas é muito mais do que isso. Porque tem a ver com prática. A palavra compaixão, que Jesus tanto fala na palavra, que Jesus teve compaixão na multidão, é paixão com serviço. Ah, eu estou com uma compaixão no coração, então eu vou lá e faço alguma coisa. Não adianta, eu tenho uma dor do irmão, não faz nada por ele. Eu tenho uma compaixão, mas não faz nada por ele. Fica só na teoria. Isso não é amor, isso não é compaixão. Por isso que Jesus fala aqui, a palavra fala. E outra coisa, você pode ver aqui que Pedro vai debulhando, Pedro ele vai esmiuçando a coisa. Pedro vai falando, olha, acima de tudo, ame sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados, ou seja, o amor, ele vai superando os conflitos. Se o irmão passou por você e não te cumprimentou, não tem crise nisso. Eu não vou criar uma briga agora, porque a irmã Índia passou por mim, a irmã Índia não cumprimentou. Né, irmã Índia? Eu esqueci o nome dela já. É preta. A preta. Então fica a Índia mesmo. Né? Então a irmã Índia não me cumprimentou. A irmã preta não me cumprimentou. Eu fico bravo, já fico. Sabe, quem conhece o Siri? Nós conhecemos o Siri. Já viu o Siri que ele sai da água assim? É assim que muitos irmãos são na igreja. Com o Siri assim. Passou por ele, não cumprimentou, já vai atacando. Já vai para onde eles estão. Já é assim, vive assim. Chega na igreja, baratinho. Passou por ele, não cumprimentou, já. O pessoal fala sobre Siri na lata, né? Bravo com o Siri na lata. Cobrando amor.
você deve amar, meu irmão. Ame. Esse é um mandamento bíblico. E Pedro vai dizendo como amar. Você pode ver aqui que Pedro vai explicando como se processa esse amor na prática. Aí ele diz: ame com sinceridade, com intensidade, supere os conflitos pessoais e ame hospedando uns aos outros sem reclamar. Sabe o que é hospedar alguém? Quando você é uma pessoa receptiva, uma pessoa acessível, você é hospitaleiro. Quando, aqui nesses tempos, aqui do tempo de Pedro, havia muitos cristãos que viviam viajando, ou às vezes eram expulsos da sua localidade, não tinham onde morar, eles eram perseguidos. Hospedem essas pessoas, recebam, são irmãos na fé, não os deixem abandonados, ajudem. Graças a Deus, hoje nós estamos no Brasil, estamos em paz, mas a hospedagem propriamente dita se dá de maneira assim. Por exemplo, se dá carona para alguém, hospedar é ajudar alguém. Então, hospitalidade é você ser uma pessoa acessível, cumprimentar os outros, tratar as pessoas. Lá então, eu fui pastor em Itajaí 3 anos. E lá em Itajaí, não sei se alguém aqui de Itajaí, mas em Itajaí, povo receptivo está lá. Eu morava lá e não conhecia muito bem a cidade, me perdi muitas vezes. É de lá? Não, eu sou de Itajaí, morava em Itajaí. Morou em Itajaí? Morei em Itajaí. Eu sei que muitas vezes eu me perdi em Itajaí e não sabia onde eu estava. Eu daí chegava alguém: por favor, eu quero ir para um lugar assim. Ah, não, vem cá, eu te levo lá, assim. Me deram carona muitas vezes, me levavam até a rua assim. Olha, mora aqui, ó, nessa casa aqui, ó. Olha, tu vem tomar um café comigo? Pode tomar um café comigo, pode vir aqui, pode vir. O cara nunca me viu na frente, nem na frente, nem na frente. Mano, era assim. Legal isso aí, né, gente? Então isso é hospitalidade. É você ser uma pessoa receptiva. Chegar no teu irmão, cumprimentá-lo. Oh, meu Deus te abençoe. Com afetividade, olhando nos olhos. Assim. Isso é hospitalidade. Isso é amor. É isso que Pedro está falando aqui. E depois ele vai para frente. Olha só o que Pedro vai dizendo mais aqui. Hospede os outros sem reclamar, sem murmurar. E outra coisa, sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. Bons administradores. Sabe o que é, irmãos? A grande verdade que muitas vezes a pessoa busca um dom, mas para a sua própria glória. Ele busca um dom, mas para o seu próprio engrandecimento, para a sua promoção pessoal. E não é isso que a Bíblia diz. Pedro vai esmiuçar essa ordenança. Pedro vai esmiuçar. Olha o que Pedro diz aqui: bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. Então, cada um, como fazer isso? Como administrar esses dons? Que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros, para abençoar os outros. Tudo isso aqui, irmãos, está no contexto do amor cristão. Pedro ele vai debulhando, explicando, esmiuçando a prática do amor cristão. E vai dizendo que nessa prática, nesse contexto de amor cristão, entra a hospitalidade, entra a administração dos dons para abençoar os irmãos, a bem dos outros. Aí ele vai esmiuçar mais ainda. Pedro vai trabalhar mais ainda e vai dizer o seguinte: olha, quem prega, quem tem o dom de pregar, olha só, quem tem o dom de pregar, pregue a palavra de Deus. Quem tem o dom de pregar, pregue a palavra de Deus. E sabe o que é pregar a palavra de Deus, irmãos? É você estudar a palavra. Uma grande verdade, irmãos. Hoje em dia, tem muitos pregadores pelo mundo afora, mas poucos mensageiros de Deus. Marque bem isso. Porque pregar a palavra, meu irmão,
Ninguém pensa, olha, quando eu estudei, fiz seminário, fiz teologia, eu aprendi hermenêutica e homilética. Hermenêutica é a arte de interpretar a palavra. Tem 2 anos de hermenêutica. E 2 anos, paralelamente, tem homilética, que é a arte de transmitir, de pregar, de falar em público. Aprendi. Eu fiz cursos de pegar a palavra e aprender a esmiuçar a palavra. Versículo por versículos. Estudei, fiz curso de estudo bíblico. Como ministrar o estudo bíblico. Ah, então você tem preparado, fez hermenêutica, fez curso de métodos de estudo bíblico, fez curso daqui, curso lá. Nessa hora, cai por terra todo e qualquer conhecimento que você tem. Conhecimento é muito bom, preparo é muito bom, tudo isso que você aprendeu é muito bom, mas se você não buscar no trono do Pai, cai tudo no vazio e fica tudo manhaca. Eu ouvi uma história certa feita de um pregador muito famoso, conhecedor da palavra, onde viria o povo aplaudia. E certa feita esse camarada foi pregar numa igreja, famoso pregador, chegou lá e, irmão tal, pastor tal, foi pregar isso. Chegou lá, falou. O povo. E ele choveu no molhado, ficou tudo manhaca. Ele viu que a situação, que ele não correspondeu, ele viu que a situação não funcionou, que não deu tudo errado. Ele saiu triste dali, abatido. Quando terminou o culto, que ele desceu do púlpito, desceu triste. Aí foi uma irmãzinha idosa, uma velhinha, chegou para ele e falou assim: pastor, se o senhor tivesse subido como desceu, você desceria como subiu. Entendeu? Pastor, se o senhor tivesse subido no púlpito como desceu, você subiria. Como desceu? O que ela falou? Se o senhor tivesse subido ao púlpito de cabeça baixa, o senhor desceria como subiu. O senhor subiu de cabeça erguida. Queria subir de cabeça baixa. Então não confie em teu próprio conhecimento. A Bíblia fala: não te estribes em teu próprio conhecimento. Ou seja, não pode estribar-se. Que o teu conhecimento não seja o estribo, não seja a tua base, não seja o teu suporte. O suporte seja o Espírito Santo do Senhor. Conhecimento é bom, estudar é muito bom, mas se não tiver Espírito Santo, esqueça, meu irmão. Porque a palavra é espiritual, inspirada pelo Espírito Santo. A igreja não é uma entidade pública, a igreja não é uma associação, não é um clube qualquer. A igreja é o corpo de Jesus na terra, é uma entidade espiritual. Portanto, tudo se processa no poder e na graça do Espírito Santo. A palavra é espiritual, a igreja é espiritual, o pregador tem que ser espiritual, tudo pelo Espírito Santo, senão cai no vazio. Por isso que ele fala aqui: se alguém prega a palavra de Deus. Se alguém sirva com a força que Deus dá. É Deus que vai dar capacidade. Se você tem o dom de serviço, sabe o que é o dom de serviço? Aquele irmão que gosta: eu vou limpar aqui hoje, eu vou passar uma vassourinha aqui, eu vou passar uma pintura aqui. A pessoa que gosta de estar servindo, ajudando o próximo. Se alguém serve, faça-o, crendo que Deus capacita. E demais, terminando, façam assim, para que em tudo Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Façam tudo isso para glorificar o nome do Senhor. Se tudo que você faz na igreja, faça para a glória do Senhor. Estou lavando um prato, glória ao nome do Senhor. Eu estou pregando um preguinho aqui, glória ao nome do Senhor. Eu estou limpando o banco aqui, está sujo aqui, vou limpar.
limpar aqui, papapá. Glória ao nome do Senhor. Eu vou pregar a palavra, glória ao nome do Senhor. Eu vou cantar usando um playback ou um instrumento, glória ao nome do Senhor. Eu vou visitar alguém e orar por ele, glória ao nome do Senhor. É o nome do Senhor que tem que ser glorificado. Amém. Não é você, meu irmão. Tem muita gente aí que gosta dos holofotes, gosta de aparecer. Jesus fazia muito milagre. Agora ele dizia o seguinte: não conte para ninguém. Não conte para ninguém. Jesus, ele foi um protagonista anônimo. Sabe o que é um protagonista anônimo? É alguém que faz muito, mas não quer fazer tudo no anonimato. O cristão tem que ser um protagonista anônimo. Tem que ser o ator principal. Mas, por favor, eu não coloco meu nome aí. Aquele jogador do Brasil domingo, agora, o jogador agora, o goleiro da seleção, ganhou uma medalha dele. Qual é o nome dele? Everton. Ele falou o seguinte: a medalha é nossa, mas a glória é de Deus. Bonito? É isso mesmo. A glória sempre é do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Graças ao nome.